Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o professor Bruno e hoje a gente vai resolver um exercício da Estadual de Maringá, a famosa UEM. Vou compartilhar minha tela para vocês verem qual exercício eu separei para a gente resolver. Beleza? Vamos lá? Eu vou deixar para vocês um exercício, claro que da UEM, a gente tem um tipo de resolução um pouco diferente do que a gente está acostumado nas faculdades ou universidades do Estado de São Paulo. A UEM, ela deixa uma prova de somatória. Então, eu quero mostrar para vocês como é que a gente consegue resolver também um exercício desse. Vamos lá? Considere a equação química balanceada que representa a formação do óxido férrico. Aqui ele fala a forma da substância, dá o nome dela e assinale o que for correto. Está aqui a reação entre o ferro e o oxigênio para fazer o Fe2O3. Ele fornece as massas e pergunta: no óxido férrico, o ferro tem 26 prótons e 23 elétrons? A gente vai ter que conferir isso, né? Então vamos lá. Ó. A primeira afirmação que ele faz é sobre o ferro no óxido férrico. A forma da substância que ele fornece para a gente é essa daqui, ó, Fe2O3. Como a gente tem uma ligação entre um metal e um ametal, esse metal aqui normalmente fica na frente da substância com uma carga positiva e o ametal fica depois com uma carga negativa. Essa substância é uma substância iônica e para verificar a carga de cada um desses elementos, é só pegar esses índices que estão aqui embaixo e voltar na posição deles aqui em cima, ó. A gente chama normalmente quando a gente pega essas cargas e faz elas descerem, né? Com lados opostos, a gente fala que é a regrinha do escorregador. Então vamos lá. Aqui desse jeito, eu teria que o ferro tem carga 3 e o oxigênio tem carga 2. Mas como o ferro está na frente, ele tem três cargas positivas e o oxigênio tem duas cargas negativas. Muito bem. Acabei de descobrir então que o ferro tem carga mais 3. Perfeito? Ok. Como ele falou também que o ferro tem número atômico 26, eu já posso pensar o seguinte: número atômico igual a 26, automaticamente esse elemento químico, os átomos desse elemento químico têm 26 prótons, perfeito? Número atômico é sempre igual ao número de prótons. E o número de elétrons de um átomo neutro do ferro seria igual a 26 também. Porém, essa carga de mais 3 significa que ele perdeu 3 elétrons. Portanto, o número de elétrons dele nessa situação de cátion trivalente seria 23, que é exatamente o que a primeira afirmação fala para a gente. 26 prótons e 23 elétrons. Está correta a primeira afirmação. Vou fazer um Vzinho aqui, ó. Perfeito? O número de oxidação do. Agora eu vou ler a segunda. O número de oxidação do ferro no produto da reação é 2 mais. Olha, no produto da sua reação foi o que a gente acabou de avaliar. E não é 2 mais, é 3 mais. Então a segunda afirmação se encontra errada. Número 4. A porcentagem em massa de ferro no óxido de ferro é de 70%. Vamos conferir? Vamos lá, ó. Primeiro, a minha substância Fe2O3, eu preciso ver quanto dá a massa total disso daqui, que seria o 100%, para ver qual seria a porcentagem só do ferro. Eu tenho dois átomos de ferro. Então vamos lá, ó. 2 vezes a massa do ferro é 56. 2 vezes 56. Enquanto tenho 3 de oxigênio, cada oxigênio tem massa 16. Então aqui eu vou ter 3 vezes 16, 48. 2 vezes 56, 112. A massa total da minha substância vai ser 160. É isso aí, 160 gramas por mol. Isso é tudo, é 100% da massa da minha substância. Como eu quero saber só a porcentagem do ferro, eu coloco aqui, ó, e 112? Quanto que seria essa porcentagem? Dá para se fazer uma regra de 3, e aí eu encontro o valor de 70%, exatamente o proposto na afirmativa número 4. Perfeito? Está correta essa afirmação também. Na última, inclusive tema que a gente está revendo nas últimas aulas, fala sobre a reação entre uma certa quantidade de ferro e de oxigênio, que ele fornece as duas quantidades. Eu já falei para os alunos que quando ele fornece duas quantidades de reagente, o ideal é a gente sempre desconfiar, porque pode ser que algum reagente esteja em excesso e automaticamente o outro limitando a reação de acontecer. Então vamos lá, ó. Vou colocar aqui a reação para, primeiro, eu tirar a proporção entre as duas substâncias que ele propôs para a gente. Então,
Para cada 4 mol de ferro, eu tenho a reação com 3 mol de oxigênio. Essa seria a proporção ideal, a que ocorreria a reação com 100% dos reagentes. Então, primeiro, eu vou voltar lá para anotar a quantidade, vamos lá, ó, a quantidade fornecida das minhas duas substâncias. Vamos lá, do ferro e do O2. Vamos ver aqui no slide anterior, ó. No ferro ele forneceu 12 mol e de oxigênio 10 mol. Então do ferro eu vou colocar aqui 12 mol e de oxigênio ele forneceu 10 mol. Primeiro a gente faz um teste. Vamos testar. Vou pegar essa proporção aqui de 4 mol de ferro para 3 mol de oxigênio e vou fazer um teste. Vou pegar uma dessas substâncias aqui, ó, vou testar o ferro, para ver o quanto eu precisaria de oxigênio para reagir com toda essa quantidade. Vou colocar o 12 mol embaixo do ferro e descobrir qual seria a quantidade de oxigênio que eu teria que colocar aqui para reagir completamente com esses 12. Com uma regra de 3 simples, eu vou descobrir que a quantidade de oxigênio que eu precisaria seria 9 mol. Nossa, Bruno, como é que você descobriu isso? Olha só, de 4 para 12, eu multipliquei por 3. De 3 para cá, também tem que multiplicar por 3. 3 vezes 3 vai dar 9 mol de oxigênio. A pergunta que você faz é a seguinte: olha, eu precisaria de 9 mol de oxigênio. Eu tenho essa quantidade de oxigênio? Olha aqui, ó. Tem e tem até mais. Portanto, você acabou de descobrir que o oxigênio é o cara que está em excesso. Muito bem. Enquanto o ferro limitante, limita a reação de acontecer mais. Perfeito? Portanto, quem que é o reagente limitante nessa reação, nessa quantidade que ele forneceu? O ferro. E é isso que ele fala, ó. Na reação completa de 12 mol de ferro com 10 mol de gás oxigênio, o ferro é o limitante? Perfeito. Está resolvido. Certo, pessoal? Uma questão muito boa que envolve número de NOx, composto iônico, pede para a gente ver as cargas, número de prótons, elétrons e também testa para ver se você aprendeu direitinho, como é que você verifica se algum reagente está em excesso ou limitante. Perfeito? Espero que vocês tenham entendido. Até mais. Tchau, tchau, pessoal.